E aí, pessoal, bem-vindos e bem-vindas à nossa maravilhosa jornada histórica de hoje. Infelizmente, né, eu tive que gravar essa aula, eu prefiro muito mais a live com vocês, que a gente interage, a gente se vê um pouco mais. Mas hoje nós vamos seguir pelo livro e por essa aula gravada, porque amanhã, como eu expliquei para vocês, eu fui selecionado para o Congresso Nacional de História, no qual eu vou apresentar os meus trabalhos do meu doutorado. Então, fiquei bastante feliz e foi adiado, então acabou que vai ser amanhã, né? Estou gravando essa aula na quinta-feira e para vocês assistirem, tá? Então, eu coloquei aí, acompanhem comigo a partir da página 26, tá? Nós vamos pegar para mim o volume de número 3 e vamos pegar o livrinho. E aí o título é Cultura e Sociedade, tá? E vocês vão ler o parágrafo, eu vou lendo e vou explicando com vocês, para a gente entender um pouco bem essa matéria. Antes de mais nada, eu vou lembrar que nós estamos estudando a parte oriental do Império Romano, chamado a capital era Constantinopla, tá? Fundado pelo imperador Constantino. Quando acaba o Império Romano, na verdade vai virar o Império Bizantino, um império no Oriente. Eu até mostrei para vocês no mapinha, tá? Deixa eu ver se tem um mapinha aqui para vocês, ó. É um mapinha na página 22. Volta lá para mim, na página 22, você vai olhar o mapinha, tá lá, o Constantinopla, tá vendo? É bem longe de Roma, na verdade. Constantinopla fica entre o Mar Negro e o Mediterrâneo. Constantinopla é onde hoje a gente tem a Turquia, tá? Pode voltar para a gente na página 26, por favor. E aí leia comigo, veja. O Império Romano do Oriente, que é, né, a capital é Constantinopla, que eu falei para vocês, tinha uma população diversificada, formada por latinos, gregos, germanos, turcos, russos, egípcios, entre outros. Essa grande quantidade de povos gerou uma cultura rica com características orientais e ocidentais. A população estava distribuída entre as grandes cidades e a zona rural. Tanto em uma área como na outra, era possível identificar os mais ricos e os mais pobres por meio de suas casas, vestimentas e os seus hábitos. Moradias e famílias bizantinas. Então, o que a gente vai fazer é estudar a cultura e como eram as casas da galerinha desse Império Oriental, que era uma outra parte do Império Romano, que nós chamamos de Império Bizantino. Acompanhe aí comigo. Como vimos, as maiores cidades do Império Bizantino eram centros movimentados, habitados por milhares de pessoas. Em algumas delas, como Constantinopla, existiam construções onde moravam várias famílias. Na região central da cidade ficavam as melhores casas, ao passo que na periferia residiam os mais pobres. As casas das famílias aristocráticas contavam com terraços e pátios internos. Para tudo e pensa comigo. Hoje no Brasil a gente tem muitas favelas, né? Hoje no Brasil a gente tem uma das maiores favelas do planeta, que é a favela da Rocinha, tá? Se a favela da Rocinha fosse uma cidade, ela seria maior que 85% de todas as outras cidades do Brasil. A favela é enorme. Só que essa coisa de áreas pobres e áreas ricas já havia lá no Império Bizantino. Já era possível ter cidades ricas e cidades pobres lá no Império Bizantino. Essa coisa de diferença entre ricos e pobres, ou seja, a desigualdade social, é uma característica do ser humano. Nós nos organizamos muito mal, a verdade é essa. E aí poucos têm muito e muitos têm pouco, né? Continua aí comigo no próximo parágrafo. No campo, as casas eram construídas próximas umas das outras e havia um espaço comum, uma espécie de quintal comunitário. Havia também casas mais afastadas que serviam de moradia para os escravizados. Os ricos viviam em construções maiores e não compartilhavam o espaço de suas propriedades. As famílias eram formadas por parentes de sangue e por filhos adotados. Os bizantinos recebiam em suas casas pessoas que não eram da família, mas que eram próximas por afinidade ou alianças. Na sociedade bizantina, o casamento era uma forma de aliança entre as famílias. Não era possível que um homem se casasse com a irmã de sua mulher,
mesmo que fosse viúvo, ou que uma mulher se casasse com o irmão de seu marido, mesmo que fosse viúva. Olha aí pra gente esse quadrinho azul. As mulheres aristocráticas recebiam educação de professores que iam às suas casas para ensiná-las. As famílias humildes trabalhavam na plantação, nas oficinas dos maridos. As viúvas podiam participar de assembleias nas aldeias e ser responsáveis pela cobrança e administração dos impostos. Olha aí o quadrinho, né? Essa figurinha que tem aí ao lado, das mulheres trabalhando. As mulheres de famílias ricas também recebiam ensinamentos de música. Para tudo, então, vamos pensar junto. Pessoal, as famílias no Império Bizantino viviam numa sociedade muito machista. Sociedade muito machista, ou seja, os homens controlavam as mulheres como objetos, igualzinho lá na Roma Ocidental. Lá em Roma, no Império, na cidade de Roma, os homens controlavam as filhas e as mulheres. A filha passava de pai para marido como um objeto. Na cidade de Bizâncio, em Constantinopla, né, capital do Império Bizantino, mesma coisa. Infelizmente, o machismo era parte natural da sociedade daquela época, tá, pessoal? Vamos continuar aí. Agora a gente vai estudar sobre a Igreja Bizantina. Como é que era a religião em Bizâncio? Olha lá comigo. Os habitantes que viviam no campo e na cidade tinham em comum a religiosidade. A igreja era comandada pelo patriarca, escolhido como imperador e responsável por dirigir os bispos, os fiéis e os monges. O patriarca também cuidava da administração dos documentos, dos estudos da igreja, da leitura da Bíblia e da adoração às imagens dos santos, em especial da Virgem Maria. Passa a página para mim. No Império Bizantino, uma questão importante era para a Igreja eram as discussões religiosas que envolviam distintas interpretações dos evangelhos. Duas correntes defendiam doutrinas que foram consideradas heresias: a iconoclasta e o monofisismo. Para tudo. Pessoal, em Bizâncio, a gente tinha uma religião muito forte, que é a religião cristã. Mas era um cristianismo muito diferente daquele que a gente está acostumado a ver. O cristianismo que era desenvolvido em Bizâncio, né, nesse Império Romano Bizantino, ele era um cristianismo muito voltado para a adoração de imagens. Existia uma grande produção de imagens, estatuazinhas, feitas em massa nos mosteiros. E essa grande adoração de imagens era muito discutida, porque a Igreja Católica, que passa a ser a grande igreja que vai coordenar o cristianismo no Império Romano, a Igreja Católica nasce no Império Romano, você sabia disso? Ela nasce no Império Romano. A Igreja Católica vai ser muito poderosa e ela vai controlar a venda, tá legal? De estátuas. E a Igreja de Bizâncio, a Igreja cristã bizantina, ela não vai ser exatamente a Igreja Católica que a gente tem hoje. Ela era independente dessa Igreja Católica. A Igreja Católica que a gente conhece hoje, ela vai ficar lá em Roma, na cidade de Roma. Já em Constantinopla, vai ter uma outra igreja, uma igreja cristã, mas é a igreja bizantina. Essa igreja bizantina, ela tinha uma espécie de papa dela mesma, que era o patriarca. E essa igreja bizantina, ela era muito mais voltada para a venda de imagens e adoração de imagens do que a igreja católica. Essa igreja bizantina, ela vivia muito da venda de estátuas, e eles adoravam muito essas estátuas. Na época, estátua se chamava ícone. Uma estátua, uma pintura, eles chamavam de ícone. Por isso havia uma doutrina chamada iconoclastia, que era aqueles que adoravam as imagens, aqueles que acreditavam que as imagens eram importantes para a religião. Agora segue o debate comigo aí no livro, olha lá. Os iconoclastas desejavam proibir o culto dos ícones, ou seja, imagens de Cristo, e dos santos. Defendiam que nada produzido por mãos humanas poderia representar as santidades nem ser objeto de adoração. Os monofisistas negavam a Santíssima Trindade, pois consideravam que Cristo não tinha uma natureza humana, apesar de divina.
Então, o que acontece? Em Bizantino, as pessoas brigavam muito. Os iconoclastas não queriam essa adoração. Só que a igreja de Bizantino, a igreja Bizância, perdão, a igreja de Bizâncio, né, que era do Império Bizantino, ela produzia em massa esses ícones. Então, a gente tem aqueles que adoravam os ícones, que eram coordenados pela igreja bizantina, e aqueles que não gostavam dos ícones, ou seja, das estátuas, das imagens, que eram os iconoclastas. Os iconoclastas eles eram contra a adoração de imagens. A igreja de Bizâncio acabava produzindo muitas imagens e as pessoas acabavam adorando muitas imagens. Então isso gerou já uma briga entre a galera. Uma outra discussão muito importante no Império Bizantino era a natureza de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o profeta mais importante, claro, do cristianismo. É o Jesus Cristo, né? Ele é o fundador teórico do cristianismo. Em Bizâncio, as pessoas não acreditavam, como na Igreja Católica lá do Ocidente, que Jesus tinha três naturezas. Para eles, Jesus tinha uma natureza só. Para a Igreja Católica, para a Igreja do Ocidente, Jesus é três em um. É Deus, né? Ele é um ser humano, né? E ele também representa o Espírito Santo, a vontade de Deus. Então, ele seria a Santíssima Trindade, estaria dentro da pessoa de Jesus, né? Então, nós temos o Deus encarnado, que seria Jesus, o Deus espiritual, né, máximo, que seria Deus, e o Espírito Santo, que seria a manifestação espiritual na terra de Deus. Pois é. Então nós temos três naturezas em uma só, que seria a de Jesus Cristo. Isso para a Igreja Católica. Mas os bizantinos não acreditavam nisso. Os monofiscistas acreditavam que Jesus tinha uma natureza só. Isso vai gerar muita briga. Continua aí comigo, olha. As diferentes interpretações dos evangelhos geraram conflitos entre Roma e Constantinopla, ocasionando a divisão do cristianismo. Assim, no ano de 1054, houve o Cisma do Oriente, que causou a divisão da Igreja Católica em Igreja Ortodoxa Grega, que tem o Patriarca de Constantinopla como chefe supremo, e os cultos realizados no idioma grego, e a Igreja Católica Apostólica Romana, que é dirigida pelo Papa, sediada em Roma e tem o latim como idioma oficial. Então, você sabia disso? Depois de tanta briga, depois de tanta discordância, a igreja que era uma só, né? A igreja que era uma só, que era a igreja cristã, que unia o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, acabou se separando. Tinha muitas discordâncias. A igreja de Bizantino, né, a igreja do Império Bizantino de Bizâncio, como eu disse, ela não concordava que Jesus tinha três naturezas. Ela tinha um debate muito grande sobre as imagens, os iconoclastas versus os monges que produziam as imagens, as pessoas que adoravam essas imagens. Então, nós estamos falando de uma igreja que era muito diferente da igreja romana. E em 1054 acontecerá o chamado Cisma do Oriente. É a separação entre a igreja romana e a igreja bizantina. A partir daí, a igreja bizantina vai ser independente. Vai ter a igreja católica, que é lá de Roma, e a igreja de Bizâncio, que está em Constantinopla. A Igreja Católica adotou o latim e o Papa como grandes símbolos. O latim que é a língua e o Papa que é o líder deles. A Igreja de Bizâncio adotou o grego como principal língua e havia o patriarca, que é o líder religioso da Igreja de Bizâncio. Então, assim, nasceu duas igrejas, a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa Bizantina, que é chamada Igreja Ortodoxa Grega. Essa igreja ortodoxa grega existe até hoje e o líder religioso deles existe também até hoje. Vamos continuar aí agora com esse quadrinho que está mostrando para vocês. Durante toda a vida, os bizantinos estavam ligados a rituais religiosos. Após o nascimento de um filho, pais e outros familiares, seguiam um cortejo até o templo ortodoxo, onde a criança seria banhada 3 vezes nas águas da pia batismal. Nesse momento, ela recebia o nome e era então apresentada ao Conselho de Patriarcas. Os casamentos também eram realizados na presença do patriarca. Os funerais eram rituais divididos em duas partes. Na primeira, os familiares lamentavam ao lado do corpo do ente querido,
e na segunda o corpo era conduzido ao cemitério e sepultado. Os homens da família passavam a noite vigiando o túmulo para impedir que maus espíritos atrapalhassem a chegada da alma do falecido ao outro túmulo. Continuando aí, por todas as províncias do império havia mosteiros, tá, pessoal? Onde viviam os monges, que eram aqueles que oravam o tempo todo. Nesses locais, os religiosos meditavam e estudavam, além de cumprir tarefas em grupo, plantação, criação de animais, construção. Os monges ajudavam aqueles que passavam fome e frio e também cuidavam dos órfãos. Os mosteiros eram exclusivos para homens. Depois do século XX, a Igreja autorizou a construção e o funcionamento de mosteiros para mulheres, porém nenhuma mulher podia ser sacerdotisa, ou seja, uma líder. Quem fundava os mosteiros femininos eram os homens, mas a liderança ficava a cargo de uma, entre aspas, mãe, responsável pela educação e pelo trabalho das monjas. Passa a página para gente. Agora, pessoal, a gente vai dar uma paradinha, nós estamos na página 28, eu vou parar por aqui, tá? E o que acontece? A gente viu aqui muita coisa. Bizâncio acabou sendo um lado do Império Romano muito diferente. Eles falavam grego, eles tinham uma cultura diferente, eles casavam de uma maneira diferente, o funeral deles era diferente. Eles adoravam imagens, aí outros não adoravam imagens, uma briga danada em torno disso. Não acreditavam que Jesus tinha três naturezas, para eles Jesus era um profeta abençoado por Deus, mas ele era um ser humano. Então, eles não acreditavam que Jesus era Deus na Terra, acreditavam que ele era um homem abençoado por Deus, diferente. Então, eram muitas diferenças culturais, eram muitas diferenças. Até que aconteceu o cisma entre as duas igrejas de 1154. E aí separou. Então, olha como o Império Bizantino era muito importante e muito diferente. Só que vai ter uma revolta no Império Bizantino, a chamada Revolta de Niqué. E é sobre essa revolta que eu quero que você faça o seu dever de casa. Você vai fazer um resumo para mim sobre o que foi a Revolta de Niqué. E você também vai responder para mim nesse resumo se você, aí eu quero a sua opinião, se você acha importante ou não que se misture política com religião. Eu sei que eu já perguntei isso, mas depois de estudar a Revolta de Niqué, eu quero que você faça uma escrita sobre a sua opinião. Se você acha importante misturar política com religião, ou se você acha importante separar a política da religião. Qual dos dois você acha melhor? E coloca lá a sua opinião, tá bom? Porque a gente vai ver que a Revolta de Niqué tem muito a ver com a mistura entre a política e a religião. Então pesquise lá pra gente o que foi a Revolta de Niqué no Império Bizantino, faça um resumo e coloque a sua opinião. Amores, ó, beijo grande, morrendo de saudade de vocês para variar. Muito obrigado, tá bom? E até a nossa próxima aula.